Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Amém. Eu queria fazer só mais uma oração. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, que de mim flua rios de águas vivas, assim como diz na sua palavra. Que não seja nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer. Mas aquilo que vem do Pai das luzes, aquele que não há sombra de variação, que venha falar com teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, já foi tão falado aqui, né? Eu creio que a gente nem precisa falar mais. Pode se sentar, irmão. Sobre as eleições, que o nosso Deus está no controle, amém? Nós já fizemos a nossa parte. Oramos, jejuamos, votamos. No mais, nós confiamos no Senhor. Né? Como o pastor disse, nós não vamos andar ansiosos por coisa alguma. Nós vamos descansar o nosso coração, amém? O Senhor trouxe ao meu coração essa mensagem, a gente combinou, Deus está trazendo essa mensagem. Eu sou estudante do Seminário Teológico Carisma e tem mais de um mês. E eu fui buscando do Senhor, orando, perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque primeiro a mensagem passa por nós, não é verdade? A mensagem passa por nós e depois flui, transborda, né? Então, assim, um dos chamados que Deus me deu é o evangelismo, é evangelístico. Mas esse chamado é para toda a igreja. Então, ele não é privilégio meu, é para todos. Então, o nosso tema de hoje, que nós vamos discorrer aqui, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Eu quero que vocês sejam ativados nessa manhã. Eu quero que seu coração queime, assim como o meu está queimando. Lógico, viu, gente? Fico nervosa também. É a primeira vez aqui no altar. Já falei em outros momentos, mas assim, é a primeira vez, né, que Deus está me dando essa oportunidade. Mas como líder de célula, eu estou ali falando todos os dias, né, para os liderados. E Deus tem me ensinado muito. Então, o nosso tema hoje é um chamado ao ID. Amém? Amém? Eu queria que cada um pensasse, nesse momento, uma reflexão. Onde você estaria hoje se você não tivesse conhecido Jesus? Onde você estaria hoje? Só Deus sabe, né? Onde nós estaríamos se Jesus não tivesse alcançado a nossa vida. Muitos nem vivos estariam, né? Estariam mortos, porque o Senhor nos deu nova vida, amém? Então, nós vamos basear no texto em Marcos 16, 15. Você pode abrir aí, Marcos 16, 15. Põe para nós, irmão. Aleluia. Deus é bom. Você sentiu a presença do Senhor no louvor aqui, gente? Foi muito bom, foi muito maravilhoso. Eu fico tão apaixonada com a nossa igreja, tão apaixonada, que eu vejo os nossos irmãos aqui louvando com tanta alegria. Eu vejo o sorriso no rosto deles, eles fazendo assim com amor para Jesus, não é para homens, né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós conhecemos esse versículo. Na minha outra Bíblia, ele diz assim, ó, e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Então, na verdade, é uma ordem, porque o ide está no imperativo. Ide é uma ordenança do Senhor, ide. Né? E aqui ainda diz assim, e lhes ordenou, na minha outra versão. Lhes ordenou fazer o quê? Enquanto estiverdes indo. Por quê? O verbo ir, ele diz sobre movimento. Então, quando ele diz sobre movimento, é todo o seu percurso. Enquanto estiverdes no caminho, enquanto estiver vida, saúde, enquanto estiver de pé, você vai fazer o quê? Pregar o evangelho a toda a criatura. Então, quando diz sobre o movimento, está dizendo sobre estar junto. Meu irmão, diga assim, eu sou uma carta viva. E uma carta, ela fala?
Não. Ela é lida. Ela é lida. Uma carta é lida. Não que nós não vamos pregar com palavras, mas em primeiro lugar, nós vamos pregar com a nossa vida. Nós vamos ser lidos o tempo todo pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eles vão ver, né, seu caminhar, a sua forma de agir. E ali você vai estar pregando. E todos nós temos uma mensagem, que é o Evangelho. Nós somos como os entregadores dos Correios, os SEDEX. Todo dia eles entregam uma mensagem. Nós também temos essa mensagem para ser entregue. Amém? Então é para aquele que está perdido, necessitado, desviado. E nós estamos aqui para ser luz. Nós vamos seguir em outro texto aqui que o Senhor veio queimando no meu coração. Gente, coloca aí para mim, Mateus, 2 Coríntios 5:20. Gente, é muito maravilhoso caminhar com o Senhor. Chega a minha carne tremer de tanta emoção de falar do Senhor. Eu amo verdadeiramente. Vamos lá. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que lindo, gente. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador? O embaixador é um representante de um país. No caso, nós somos representantes do Senhor Jesus aqui na terra. Então, nós estamos encarregados, e biblicamente, o embaixador, ele era encarregado de levar uma mensagem de governador para governador. Então, nós estamos aqui para levar essa mensagem, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É através de nós, amém? Ele faz primeiro em nós, gente. Quando a gente vai para Jesus, a gente está quebrado, machucado, ferido. Aí ele vem, né? Curando nossas feridas. Ele vem, tira aquele machucado aqui, coloca um perdão aqui, vai limpando, vai lavando a gente. Mas não é só para ficar para a gente, não. Aí você vai guardar lá na sua caixinha, eu sou salvo, amém, glória a Deus, aleluia. Não. E Jesus precisa que o Evangelho seja pregado para ele voltar. Amém? Então ele vai voltar, mas as pessoas precisam ouvir. Então vamos lá. Esse aqui não precisa colocar. Em Mateus 5,15 diz 5,15. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário. Nós já sabemos qual é o contrário. É colocar no alto. A luz é para ser vista. E cada um de nós é luz. Amém? E muitos querem a glória do Senhor, é o brilho do Senhor, é a luz. Mas muitos querem só ver a glória do Senhor como espectadores. Querem sentar no banco e ficar vendo a glória do Senhor. Irmãos, se doem para o reino de Deus. Será que foi fácil para os irmãos levantar cedo para vir aqui para o louvor hoje? Não foi fácil, não. Quando eu estou escalada, eu sei como é que é. Será que o pastor tem um compromisso de estar todo domingo aqui? Cada um que serve no ministério é um compromisso, é uma doação. Então, não é fácil. Nós não estamos aqui só para olhar os outros fazerem. Cada um tem um dom. Os irmãos, os diáconos, estão aqui, ó, chegam primeiro para organizar tudo. Glória a Deus pela vida deles. Então, a igreja é movida pelo seu corpo. Uma mão sozinha, ela é morta. Vai lá no necrotério, tem um pedaço de mão lá jogada, ela não é morta. Mas o corpo, ele irriga, ele faz movimentar, amém? Amém, vamos lá. Em Romanos 1, 14 e 17, põe para nós, irmão. Romanos 1 vai ser algo que explodiu meu coração. Explodiu meu coração, o Senhor foi falando comigo. Essa semana passada eu estava viajando com a minha família, uma família restaurada, viu, gente? Para honra e glória novo. A honra e a glória é dele, amém? Meus filhos servem ao Senhor, glória a Deus, à noite vão estar aí. Então vamos lá. Romanos 1. Deixa eu colocar aqui na minha vida. Só um minutinho.
Eu copiei aqui, mas não copiei a palavra toda, não. Vocês têm que ter paciência comigo, viu? Eu estou aprendendo ainda. O pastor já é, escolado há muito tempo. Já fala aí. Romanos 1, 14 e 17. Vamos lá. 14. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Amém? Então, quando ele diz primeiro aqui, olha, eu sou devedor. Você deve quando? Quando você pega alguma coisa, né, com alguém que esteja comprando e não pagou, ou quando você confia algo para alguém entregar para outro. Você está em dívida com aquela pessoa. Se eu falo, Igor, entrega tal coisa para Leandra. Então, ele está com essa incumbência. Se ele não fizer isso, ele está me devendo. Então, nós todos nos devíamos sentir devedores, né, da palavra, porque Deus nos deu essa incumbência. Porque eu queria que vocês refletissem numa chave. Eu queria que agora fosse como uma chave e uma fechadura no nosso coração e a nossa mente destravasse. Pensa comigo. O problema do mundo não é a fala dos maus, é o silêncio dos bons. Enquanto nós nos calarmos, o mal vai falar. Enquanto você tem vergonha e pensa assim, o que vão pensar de mim se eu falar de Jesus, se eu me expor, inclusive nas redes sociais? Gente, o mal não tem vergonha não. Eles vão lá fazer dancinha, eles vão lá tirar roupa, eles vão lá e se expõem. Jesus se expôs por nós. Nós temos que nos expor por Ele. Não ter vergonha. O que vão pensar de mim? Você acha que quem está fazendo dancinha está preocupado? O que nós vamos pensar dele? Não. Está nem aí. Agora nós temos que pensar o que o Senhor vai pensar de mim. Eu estou agradando meu Pai? Eu estou fazendo meu Pai sorrir? Então a nossa preocupação tem que ser em agradar o Senhor. Amém? Quando ele diz aqui também, de modo que em tudo que depender de mim, estou preparado. Em outras versões diz, estou pronto. Em todo tempo, Paulo estava pronto. Doente, feliz, triste, né? Ele fala em Romanos 1 que não, ele está preparado, né, para passar por todas as situações, pelas circunstâncias. E as circunstâncias não devem determinar a nossa agenda. Eu estou triste, então eu não falo nada. Eu estou mal. Não, gente, nossa alegria está no Senhor. Esse mundo é mal, mas a nossa alegria está no Senhor. E nunca foi sobre estar preparado. Sempre foi sobre estar decidido. Quando a gente se decide e fala com o Senhor, eis-me aqui. Olha, às vezes você não tem uma faculdade, não tem um estudo, mas o seu testemunho, quando você abre a boca e fala, eu fui transformado. Jesus mudou a minha história. Não é sobre estar preparado, é sobre estar decidido. Amém? Que nós possamos tomar essa decisão, porque a vida é feita de escolhas. E nós só temos o hoje. Como o pastor falou, dali para fora o Senhor que sabe. Nós temos o agora, que nós possamos decidir hoje a mudar nossa postura, não se preocupar. Não me envergonho, ele diz também. Que o Paulo diz que não se envergonha. No passado, muitos se envergonhavam da palavra de Deus por vários motivos. Primeiro porque muitos dos cristãos eram pessoas escravas, de classe baixa. Porque Paulo foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi jogado às feras em Éfeso. Então, era sinônimo de sofrimento. Então, eu tenho vergonha desse evangelho. E também há um Cristo crucificado, que era um escândalo. E hoje, o que
faz as pessoas se envergonharem? Levando em consideração que alguns são a vergonha do evangelho. Parêntese, não é isso que eu estou falando. A vergonha do evangelho. Estou dizendo a gente se envergonhar. Porque as pessoas vão nos julgar de quadrado, chato. Ah, mas não bebe. É chato demais. Ah, mas ninguém, olha lá, não fala palavrão e fica ainda, olha lá, achando que é o santo. Gente, os julgamentos virão. O crente vai ser perseguido. O cristão, eu aprendi essa frase lá no Carisma. O cristão, quando ele erra, ele é punido. Quando ele acerta, ele é perseguido. Simples assim. Então, faz parte. Mas isso vai fazer com que a gente deixe de se alegrar? De forma nenhuma. Porque a nossa alegria vem do nosso Deus. Amém? E aí fala também que o poder está no Evangelho. Logo, o Evangelho, ele tem um poder ilimitado. Ele abre os olhos, ele destampa os ouvidos, ele tira o misticismo, ele tira todos os ismos, né? Então, assim, eu saí do espiritismo um dia devido às escamas que caíram dos meus olhos. E o Senhor trouxe a luz. Amém? Então, assim, não é a religião que nos salva, é Jesus Cristo. É a mensagem, a palavra. Quantos irmãos, quantos céticos, quantos médicos já foram debater contra Deus e foram ler a palavra e se converteram? Tão linda é a palavra de Deus, a palavra é viva e eficaz. Em Hebreus 4:12 diz, como espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela é espada, ela é cortante, ela vem cortando o nosso coração, mas ela vem também curando, amém? Então, porém, todo aquele que nele crê, né, tem uma condicional para isso. Ele não tem acepção de pessoas, mas tem a exceção. Quem não crê, não recebe. Amém? Então precisa de quê? De um posicionamento. Um posicionamento nosso é importante. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém. Mas é a melhor escolha da nossa vida. Foi o dia que nós falamos assim: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa, faz morada. Arruma bagunça. Tira o que não está bom. Desde que Jesus entrou na minha vida, é tão lindo, gente, tão lindo que o Senhor tem feito, que assim, eu fico sem palavras. O amor, como os irmãos têm o amor de Cristo. Eu queria honrar aqui nessa manhã também a Marisa, que a Marisa foi uma das minhas primeiras líderes de célula, que plantou ali fielmente foi regando a minha plantinha, já existia, que eu já estava convertida, mas ela foi regando ali com todo o amor da palavra, e me olhava e andava comigo. Gente, eu tive que aprender muito, porque eu sempre gostei, né? Sempre não. Antes eu tinha vergonha de falar, quando eu era mais nova, Deus me curou, e depois eu tive essa facilidade de falar, e Deus veio me mostrar que eu tinha que aprender também a calar. Quando eu fui ser líder de célula, olha só, deixa eu contar para vocês. Eu participava da célula na casa de um pastor. E eu era aquela assim, que mais falava. Quando ele fazia uma pergunta, eu. Quando ele falava alguma coisa, eu. Eu estava lá falando tudo. Um belo dia, o vice-líder saiu da célula. Eu ajudava o pastor em todas as tarefas, quer dizer, eu já me dispunha na obra do Senhor. E aí eu pensei, ele falou, eu quero ter uma conversa com você. Eu pensei, ele vai me colocar como vice-líder. Amém, eu já estou fazendo isso mesmo, tranquilo. Ô, gente, o pastor me coloca como líder da célula na casa dele. Que responsabilidade, falar na frente de um pastor, levar a palavra na frente do pastor. Mas ele queria me ensinar, porque o verdadeiro líder gera outros líderes. Amém? O verdadeiro líder quer ver o seu liderado crescer. Você não quer que ele fique ali, não. Gente, imagina.
Quem foi a pessoa que pregou para Billy Graham? Que satisfação! Quem levou a palavra para os grandes nomes aí do Evangelho? Que satisfação! Nosso nome tem que ser conhecido nos céus, amém? Aqui na terra, não, é lá. Então, o verdadeiro líder quer ver o seu liderado despontar. Nossa, vai ser um orgulho para mim se eu ver um dos liderados da minha célula, gente, pregando, falando, ganhando vidas, sabe? Mais do que a restauração deles, porque isso eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai fazer. Eu tenho certeza que a Marisa, nessa hora, se sente orgulhosa. Porque ela sabe que um dia ela se doou. E esse caminhar junto, esse colocar no lugar do outro. Eu amo pessoas, gente. Vocês, poucos que me conhecem, sabem. Eu amo pessoas. Definitivamente eu amo. Então, assim, Jesus amou. E nós temos que amar. Então, quando eu fui liderar essa célula, contar mais uma parte para vocês. Olha o que me aconteceu. O pastor ficou calado, começou a falar o tempo todo e eu aprendi que eu tinha que calar, que eu tinha que ouvir o que as pessoas tinham para dizer. Aí, um belo dia, eu comecei, o próprio Espírito Santo foi ministrando no coração. Eu não tinha feito curso de liderança, tá? É o que eu falei. Não é sobre estar preparado, é sobre estar decidido. Eu estava decidida a servir o Senhor. Eu não estava preparada. Eu tive aula de liderança agora. Mas eu estava decidida. E quem nos ensina? O próprio Espírito Santo. Ele veio falando comigo assim, está na hora de você ouvir o que as pessoas têm para dizer. Aí o pastor começou a falar a célula inteira. Eu falei, pastor, mas agora o senhor fala o tempo todo, o senhor está até atrapalhando. Ele falou assim, mas agora eu não sou líder mais, eu sou liderado. Agora é sua vez. Eu falei, amém, estou aprendendo. Então, assim, é crescendo em sabedoria na presença do Senhor. Todo dia Ele nos ensina. Então, sobre estar preparado, eu queria continuar o seguinte. Quem já desceu, assim, naqueles toboáguas, assim, malucos, assim? Eu morro de medo, gente, eu não vou. Mas, assim, já vi minha filha indo, e meus filhos e outras crianças, quando eu subia com eles, e a pessoa que estava lá em cima falava assim, você está pronto? Aí ele falava assim, não, espera só um pouquinho. Aí ele falava, você está pronto? Não, só mais um pouquinho. Aí ele falava assim, então nós vamos no 3, tá? Aí, tá. Aí, 3, Não contava 1 e 2 não, gente, empurrava. De uma vez, eu acho que esse é o tempo do 3 para nós, amém? É o tempo de ir, não esperar mais. É o tempo de ir, dessa chama queimar no nosso coração. Então, eu quero que você coloque Lucas para mim, 24, do 13 em diante. Quero que vocês leiam comigo, Lucas 24, em que eu quero trazer mais uma reflexão para nós sobre o ID. Amém? Vamos lá, 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Repita comigo, 11 quilômetros. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Gente, aqui Jesus tinha morrido e ressuscitado. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou, o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que eles indagou, quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e crucificaram.
E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram, nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguraram que ele vive. Aleluia! De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus. Ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, olha só. O evangelho são fatos, gente. São fatos. Não é história da carochinha, não é historinha, não é conto, tá? O evangelho são fatos. E o próprio Jesus diz para eles assim: vocês não sabem o que falaram os profetas, não? Vocês não conhecem o evangelho, não? Os profetas já falaram que isso ia acontecer. Jesus estava pregando para eles. Jesus morreu, ressuscitou e já estava ali pregando para eles. Não brincou em serviço, não. Então, Jesus estava perto, caminhando com eles, andou 11 quilômetros com crentes frustrados, com crentes que se sentiam ali fracassados. Nós temos que levar o evangelho para aqueles que não conhecem, mas também nós temos que caminhar com os nossos irmãos, dar a mão aos nossos irmãos, estarmos juntos, porque no dia que você estiver precisando, eu estou ali contigo. Nós somos um só corpo. Não é uma disputa, é sobre um reino, amém? É um reino, cada um com seu dom, cada um é uma parte do corpo. Então nós temos que estar unidos. E Jesus caminhou com eles. Eles estavam com os olhos vendados. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas ainda não abriram os olhos, não tiveram um encontro genuíno com Jesus? Esse encontro é individual, ele é pessoal. E nós temos que buscá-lo com toda a nossa força. Não vai ser pelo nosso muito falar. Eu não posso convencer, mas o Espírito Santo pode, amém? Então, quando você não falar, você ore. Quando você não orar, você viva a palavra. Você louve ao Senhor. Às vezes você está num lugar, você começa a louvar o Senhor, a outra pessoa começa a ouvir assim. Gente, quantas pessoas foram se converterem a ouvir um rádio? Tantos testemunhos que, porque alguém se dispôs a estar ali falando naquele rádio. Se ninguém se dispusesse, como é que vai fazer se não há quem pregue? Alguém tem que se dispor. Então eu acho que é o momento de cada um de nós se posicionar perante o Senhor e dizer: eis-me aqui. Amém? Amém. Então, quando eu digo sobre deixar as pessoas falarem, ela precisa se esvaziar, porque só enche o que está vazio. Você tem que deixar ela se esvaziar. Na hora que ela se esvaziar, o Espírito Santo pode vir e derramar. E assim nós, quando a gente se esvazia e vê que a gente não vem de nós, não é obra nossa. Foi conquistado lá na cruz, tudo que nós temos. Então nós somos assim, muito devedores mesmo. Mas é pela graça, essa graça que nos alcançou, amém? Então nós vamos gerar pessoas e enviar. E seu ID é maior que as rejeições. Muito maior, gente. Muito maior. Quando disserem não para você, continue. Quando uma porta se fechar em relação a você, está falando a palavra, continue. Porque o Senhor é que abre as portas. Não se prenda ao seu... Não se sabote ao seu pré-julgamento, falar assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Não, cada um tem uma mensagem. Às vezes o que a irmã viveu ali vai edificar minha vida demais. Ela viveu, porque a sabedoria vem da experiência.
Você lê Provérbios, entende, mas a própria palavra diz o seguinte, que aquele que aprende com os conselhos é sábio. Você aprende com o que o outro já passou, isso é sabedoria. E aí, cada um tem algo a oferecer. Algo. Hoje, o irmão de uma grande amiga minha faleceu, ontem à noite, e eu estive com a mãe dela, e eu disse para ela assim, hoje de manhã, a senhora já enterrou seu pai, já enterrou sua mãe, já enterrou seu marido e agora enterrou um filho. A senhora é experimentada em dores. Mas Jesus sofreu mais do que nós. Então nossa força está nele. Nele, somente nele. Amém? Então nós vamos preparar. O Igor e a Leandra daqui a pouco estão vendo esses jovens despontando. Talvez eles vão ir em lugares que vocês nunca vão colocar os pés. Eu creio que vocês vão ir longe, em nome de Jesus. Mas às vezes vocês vão ver, e que alegria que vai ser na hora que vocês verem um desses jovens pregando lá na janela 1040. Falando do amor de Cristo. Gente, o coração de vocês vai transbordar. Isso porque vocês um dia dispuseram o coração de vocês. E eu não quero me alongar, que a minha palavra é objetiva. Eu só quero trazer uma última reflexão em Gênesis. Vamos ver. Vou só confirmar aqui. Põe aí para mim, Mateusão. Gênesis. Acho que é... Gênesis 45:5. Amém? Todo mundo abriu? Ô, gente, presta atenção no que José disse. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por me teres desvendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Em outras está escrito assim, agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido. Porque a fim de que eu ter sido trazido para cá, foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Até o mal, até o que parecia mal nas mãos de Deus, é bênção. José estava no centro da vontade de Deus. Então, ele disse para os seus irmãos, não se culpem não. Os seus inimigos, os nossos inimigos, não são carnais, tá? Não são carnais. E tudo vai nos impulsionar. Se nós estivermos com o nosso coração em Cristo, vai nos impulsionar para o centro da vontade de Deus. Cada dor vai fazer a gente ser mais forte. Cada dificuldade vai te fazer sair do lugar, sabe por quê? Só quando você está inconformado que você se movimenta. Quando há uma calmaria, há uma inércia, você fica parado. Se sua vida está muito boa, você fala assim, aqui está bom demais, sombra, água fresca, vou ficar aqui tranquilo. Mas quando vem uma dor, alguma coisa que te inconforma, que você fala, eu não aceito isso mais, eu rejeito essa situação, eu não consigo mais viver assim. Aí você movimenta, você sai do lugar. Tem um ditado que tinha um cachorro, eu posso falar bem de cachorro, né, gente? Que eu sou veterinária, eu posso falar de cachorro. Então, tinha um cachorro deitado num posto de gasolina, todo machucado, deitado em cima de um prego. Aí o pessoal falava assim, mas por que ninguém tira ele de lá? As pessoas tiravam ele deitava em cima do prego de novo. Aí eu falei, mas por que ele não sai de lá? Alguém respondeu assim, porque ainda não doeu o suficiente. Enquanto não dói o suficiente, a gente não se movimenta, muitas das vezes. Então, precisa ter uma inconformação. Você falar assim, eu não aceito mais as coisas como estão. Eu preciso mudar. Vem, Jesus, entra aqui no meu barco. Entra aqui, vamos mudar essa história. Então, eu quero deixar essa chama no coração de vocês, de que Jesus venha mudar, trazer uma coisa que queima, que você possa encontrar uma vontade de servir ao Senhor de uma forma plena, porque nós estamos aqui, nós somos peregrinos nessa terra. Nossa morada é no céu, amém?
Então, em breve, nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos cumprir o nosso papel aqui, amém? Então, que cada um de nós possa estar cumprindo o seu papel, amém? É essa palavra que eu tenho, pastor. Obrigada, viu, gente? Jesus abençoe. Pode glorificar o nome do Senhor? A glória é dele. Amém. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, bem ousada aqui nesta manhã. Quem aqui tem fé que um dia encontrará com Jesus na nuvem de glória? Amém. Isso é difícil, irmãos? É, irmãos? Quando a gente falando. É, irmãos? É difícil. Mas você acredita, não acredita? Toda a mesma fé que você tem, que um dia você vai encontrar no céu. Tenha fé, a mesma fé que você tem de encontrar com Jesus na nuvem de glória. Tenha fé para que o seu esposo seja salvo. Não há diferença. Tenha fé que Deus pode curar o seu filho, a sua filha. Tenha fé que Deus pode abrir a porta de emprego para você. Porque se nós temos fé de um dia morar no céu, é tão difícil de entrar no céu, não é verdade? Mas você acredita que você vai chegar lá. Está entendendo, irmão? Você quer que você chega, então, se você quer que você chega no céu, é tão difícil para nós, mas nós acreditamos, estamos de pé. Então temos que acreditar que Deus vai fazer algo na nossa vida, na vida que nós queremos, que nós amamos. Tem que ter fé que Deus pode te curar. Qual é a diferença entre você ter fé de um dia morar no céu, ou ter fé que Deus pode salvar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, e assim sucessivamente? Qual é a diferença, irmãos? Porque às vezes nós fervoramente nossos familiares. Que Deus não pode emprego, estou desempregado, mas é que Deus não vai abrir a porta de emprego para mim. Eu tenho fé que eu vou morar no céu. Então eu tenho a mesma fé que eu tenho que eu vou morar no céu. Eu tenho que ter fé para que Deus possa curar minha esposa, que Deus possa salvar o meu filho. Que Deus não vai me deixar eu mendigar o pão, independente de quem me governa esse país. Que Deus não vai deixar minha família viver na sarjeta. Não vai, porque se eu tenho fé que Deus vai me sustentar até para encontrar no céu, eu tenho que ter fé que Deus vai me sustentar nessa terra também, porque Deus é o mesmo, o objetivo é o mesmo. É isso, irmãos. É uma fé inabalável. É um Deus, Jesus vivo, poderoso. É um Jesus que cura. É um Jesus que liberta. É um Jesus que salva. É um Jesus que zela. O noivo não deixará a sua noiva desamparada. O noivo não deixará a sua noiva sofrer sozinha, não. Porque eu não tenho coragem de deixar minha esposa sofrer sozinha. Você não tem coragem de ver ela sofrer sozinha, você sofre com ela. Você vê o seu filho passando mal, você sofre com ele. Assim é Jesus com a sua igreja na terra. Assim é Deus com seus filhos na terra. Você, igreja, não estará sozinho. Então a fé que você tem para morar no céu, tenha fé para que o milagre seja na sua casa. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos no que foi falado nesta manhã. Só de você falar assim, Jesus te ama, você já está evangelizando. E todos aqueles que veio para o Senhor, eles não são inúteis. Todos têm algo a fazer na obra do Senhor. Eu me lembro uma vez, onde eu morava na casa dos meus pais. Isso foi espiritual. O meu corpo, ele ficou na cama, e eu via como se meu espírito estivesse fluindo.
Estava flutuando no quarto. Aí eu falava assim, olha, Márcio, inútil. O próprio Satanás falava que eu era inútil na obra de Deus, porque eu tinha meus conflitos internos. Aí eu conversei com meu irmão, eu disse, olha, quem falou com você foi Satanás, porque na presença do Senhor, ninguém é inútil. Todos têm algo a fazer para o Senhor. Então, irmãos, você tem um Deus que te capacita em tudo na sua vida, né? Cada um tem uma história, cada um tem um testemunho, cada um tem algo a contar, mas que tudo seja para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vamos romper em fé. O Brasil é de Jesus. Amém? Deus tem muitas almas para salvar esse país ainda. Deus tem muitas coisas para restaurar. Deus tem muitas coisas para renovar. Deus tem muitos casamentos para fazer também. Amém? Então a nossa vida como cristão não vai mudar em nada. A igreja, independente do que acontecia no passado, a igreja não mudava. E ela cresceu. E ela chegou até nós. E essa igreja, a igreja não vai parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar o povo de Deus. Enquanto a última alma não aceitar Jesus, a obra vai continuar. A igreja vai prosseguir. Ninguém pode ter um machado nessa terra que vai cortar a raiz. Não tem um machado, nem poder da terra, nem poder, cortará a raiz. E quando a raiz, aleluia, ela está sempre se renovando. E nós estamos engajados na raiz que é Cristo. Amém, igreja? Então nós vamos romper em fé. Nós vamos romper em fé e conquistar todas as promessas do Senhor para a nossa vida antes de Jesus voltar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção
Aleluia. Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Senhor, que verdadeiramente, ó Pai, o Senhor vencer a nossa canção, que o Senhor vencer o motivo do nosso louvor, o motivo da nossa adoração, pois Tu és um Deus, ó Pai, único, fiel e verdadeiro. Pai, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Que o Senhor venha despertar o Teu povo, Senhor, a cada dia mais, anunciar a Tua palavra, Senhor. Seja, ó Deus, no meio dos nossos familiares, seja, ó Pai, na escola, na faculdade, Deus, seja no trabalho, onde quer que nós viemos colocar para nossos pés, ó Deus, que nós possamos fazer menção do nome do Senhor, porque a Tua palavra aqui, a fé, ela vem do ouvir o que? A palavra do Senhor. Pai, Jesus é a palavra viva, Senhor. Jesus é o verbo verdadeiro. Jesus, ó Pai, é a existência, ó Pai. Aleluia, de tudo, ó Pai. Senhor, continua revelando, ó Pai, o Teu propósito no coração de cada filho que Tu tens neste lugar e nessa terra. Continua revelando a Tua vontade, Senhor, para que eles possam andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Deus, que essa palavra que foi ministrada nos nossos corações nesta manhã, Senhor, possa produzir frutos, ó Pai, que nos leva a exaltar o Teu nome, ó Pai, em todo lugar, ou nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Pai, continua abençoando a Tua serva, dando ela graça, sabedoria e autoridade. Deus, ensina a confiar no Senhor, ensina a descansar no Senhor, esperar no Senhor. Pai, nenhuma palavra do que foi ministrado vem cair por terra, mas que ela possa, ó Pai, trazer em nós a esperança, meu Pai, a alegria, ó Deus amado, a força. Ah, meu Deus, abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor. Que a paz do Senhor, Pai, que excede todo entendimento, vem estar reinando sobre nós, ó Pai, de dentro para fora. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como esta manhã foi um culto maravilhoso, a Tua presença foi real no nosso meio, Pai.
esteja conosco, Pai, em todos os lugares, Senhor. Abençoa, Pai, nossa tarde de hoje. Abençoa também o culto, ó Pai, que irá acontecer na noite que está por vir, Senhor. Pai, a mesma liberdade que o Senhor teve e nós nesta manhã, ó Pai, que o Senhor possa encontrar em cada vida presente aqui na noite de hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, o grupo novo desta igreja. Abençoa, Pai, todos aqueles presentes nesta manhã, Senhor, que eles possam estar levando aquilo que eles buscar na Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, agradeço por essa rica e preciosa oportunidade, para a glória do Teu santo nome, que assim seja. Amém e amém. Você pode dar o seu com as suas palmas bem alegre, exalta o Senhor, glorifica o Senhor, engrandeça o Senhor, porque Ele está vivo neste lugar, Ele está vivo no nosso meio, para a glória de Jesus. Amém, igreja? Muito obrigado a todos vocês que compartilhou conosco esse momento único, né, de servir o Senhor. Que você possa estar firme, irmãos. Amém? Firme olhando para Jesus. Firme buscando algo que é Jesus. Amém? Deus te abençoe você em nome de Jesus. Que você possa ter uma tarde abençoada com o Senhor. Amém? Um almoço maravilhoso. E quando você estiver comendo lá, lembre de mim, viu? Amém, igreja? Amém? Nós vamos fazer a oração final. Logo após o Mateus estiver tirando a foto. E assim estamos encerrados em nome de Jesus. Não esqueça, nós temos um café ali atrás. Amém? Tem liberdade para tomar um cafezinho conosco em nome de Jesus. Amém? Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe a tua casa, ó Pai. Vem nos conduzir aos nossos lares em paz. Deus, esteja com cada um na tua presença, ó Pai, na tarde de hoje. Pai, essa é a minha simples oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito de Deus com todos vós, hoje sempre e eternamente. A igreja diz, sempre dá só mais uma intercessão para nós tirar nossa célula.